Vamos em frente, porque quem está terminando a folga e dizem por aí que vai voltar a trabalhar é o Congresso Nacional e a nova legislatura que toma posse nesta quarta-feira. E, claro, toda a expectativa para a chegada desses novos deputados e senadores no Congresso Nacional e a votação, claro, para a eleição da mesa diretora. Apesar de não ter muita expectativa em relação à Câmara, né? Muito mais em relação ao número de votos que Arthur Lira vai ter. No Senado, não. No Senado ainda há uma composição sendo montada, apoios daqui e acolá, apesar de o amplo favoritismo ainda do Rodrigo Pacheco. Quem está acompanhando toda essa movimentação em Brasília, nesse dia que antecede a posse dos nossos nobres senadores e deputados, é o Márcio Rocha abrindo conosco mais um Bastidores do Poder. Márcio, boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui no Senado Federal, onde são realizadas as últimas reuniões, né, e declarações de apoio oficiais aqui para a candidatura de Rodrigo Pacheco, enfim, que vai entrar na disputa amanhã, né, na reeleição para a presidência da Casa. Ele, inclusive, e também Arthur Lira, né, que é o favorito na Câmara. Os dois vão disputar o cargo amanhã, né? Está marcada as cerimônias, né, de posse dos parlamentares e depois a eleição da mesa diretora, do presidente da Câmara, presidente do Senado, tudo isso para essa quarta-feira. E lembrando também que primeiro vai ser aqui no Senado, onde eu estou nesse momento, mas deve durar até mais ou menos umas 3 horas da tarde, logo depois começa a da Câmara e deve durar mais um pouquinho lá para 7, 8 horas da noite, a gente deve ter tudo encerrado. Por que eu estou falando isso? Porque lá na Câmara a situação está um pouco mais, entre aspas, definida, porque Arthur Lira deve ser mesmo eleito para mais um mandato à frente da Câmara dos Deputados, já que ele conseguiu o apoio aí de 20 parlamentares, 20 partidos, né, que tem bancada aqui na Câmara dos Deputados, tendo apenas aí o adversário, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que deve ser o candidato, né, o único candidato que vai enfrentar Arthur Lira nessa disputa. Lembrando que entre esses 20 partidos estão partidos antagônicos atualmente, né, como é o caso do Partido dos Trabalhadores e também do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Chico Alencar acabou de dar uma entrevista coletiva aqui para confirmar a candidatura dele à presidência da Câmara, falando que se Arthur Lira for mesmo eleito do jeito que estão planejando, né, com quase 500 votos, ele vai ter poder demais e poder de barganha demais para disputar aí com o Palácio do Planalto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí seria uma maneira aí de tirar um pouco desse poder que Arthur Lira deve ter depois que foi eleito presidente da Câmara. Por isso ele se candidatou. Mas diz que isso seria muito negativo para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se Arthur Lira tiver poder demais nas mãos, como é o que a gente está percebendo aqui, está prevendo que vai acontecer a partir desta quarta-feira. Já no Senado, a situação está um pouquinho mais indefinida, apesar do favoritismo de Rodrigo Pacheco para ser reeleito, né, como presidente do Senado Federal, ele que vai disputar esse cargo com outros 2 candidatos, Rogério Marinho, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e Eduardo Girão, que também é apoiador do ex-presidente. A expectativa é que, para evitar surpresas, né, o governo já está fazendo muitas reuniões, inclusive neste momento não, né, daqui a pouquinho, ainda estou vendo aqui de longe, ainda não começou, mas a qualquer momento o MDB vai anunciar oficialmente o apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco aqui na presidência do Senado. Então, juntando todo mundo que já declarou apoio a Rodrigo Pacheco, inclusive o PT e o PDT, MDB, PSB, Rede Cidadania, a expectativa é que o Rodrigo Pacheco tenha entre 50 e 55 votos dos 81 senadores. Mas, como a votação é secreta, Rogério Marinho acredita em traições, porque oficialmente o ex-ministro de Jair Bolsonaro tem o apoio do PL, do Partido Liberal, que é o partido dele, do PP e do Republicanos, além de algumas legendas, né, que se dizem independentes, mas que ainda podem causar alguma surpresa, já que a votação é secreta, como é o caso do PSDB. Oficialmente, a expectativa é que sejam de 20 a 25 votos para Rogério Marinho, mas com essas traições, eles dizem, né, os aliados de Rogério Marinho dizem que isso pode chegar, inclusive, a 40 votos. Então, é esperar para ver se essas traições se confirmem nas próximas horas aí, quando começarem a votação aqui no Senado
Federal. Inclusive, um dos apoiadores de Rogério Marinho é o senador tucano Alessandro Vieira, que falou que não acredita que essa eleição do Senado seja uma espécie de terceiro turno e que a continuidade de Rodrigo Pacheco é negativa para o Senado Federal. Lembrando, a votação é secreta e para evitar mais problemas quanto a isso, o presidente Lula já determinou, né, que os ministros que são senadores, né, no caso Flávio Dino, Wellington Dias e também Camilo Santana, são ministros e agora eles deixam os ministérios, são exonerados, voltam para o Senado, participam da votação, depois voltam para os ministérios, justamente para garantir, né, essa votação para Rodrigo Pacheco. Então, a expectativa é que tudo se resolva amanhã, sem necessidade de grandes sustos, isso por lado do governo, mas Rogério Marinho espera aí algumas traições para garantir algumas surpresas em relação a essa disputa. Só para a gente finalizar, além da presidência do Senado e da Câmara, também serão escolhidos, né, os parlamentares para a mesa diretora. E aí a gente tem primeira e segunda vice-presidência, primeira, segunda, terceira e quarta secretarias, essas que devem ficar aí de acordo com os acordos feitos pelos partidos políticos. Lembrando que isso ainda vai ser definido justamente depois da eleição para a presidência das casas. Ô Márcio, antes de te liberar, só uma pergunta rápida. A estrutura de Senado e Câmara já está totalmente montada, tudo pronto para a chegada dos parlamentares amanhã? Está praticamente tudo pronto, Cris. Eu estava vendo aqui de olho, né, porque tem algumas partes, por causa dos acontecimentos do dia 8, né, a gente está com acesso um pouco restrito a alguns setores aqui do Senado. Por exemplo, o plenário a gente não está conseguindo entrar. Mas, eu não sei se vocês lembram, né, mas eu entrei falando que estava tudo destruído aqui, os espelhos, os vidros, enfim, aqui no Senado já está tudo resolvido. A Câmara também já está praticamente tudo arrumadinho, inclusive as urnas, né, que vão ser feitas as votações já estão dispostas aqui do lado de fora do plenário. O Senado, como é uma estrutura menor, né, não precisa de urnas para fora do plenário, assim, dá para fazer tudo lá dentro. Mas a Câmara já está tudo ali praticamente garantido, inclusive nesse momento, eu estava passando aqui do lado do plenário, o pessoal está fazendo o teste de som. Então, a princípio, está tudo certinho, deve funcionar tudo perfeitamente amanhã e vai contar aí com a nossa participação, trazendo todas as novidades para vocês. Esteja convocado. Amanhã você volta contando tudo pra gente, por favor, hein? É uma honra. Bom trabalho por aí, Márcio. Abraço. Um abração. Valeu, Márcio Rocha conosco.